Sabe, quando a gente pensa na Terra Prometida, o que normalmente vem à mente? Um prêmio, um destino final, uma recompensa. Mas e se o verdadeiro propósito fosse outro? Uma lição contínua. Hoje, vamos explorar justamente isso. Como essa terra era, na verdade, uma grande aula sobre dependência. Pois é, muita gente vê como uma recompensa e ponto final. Mas se a gente cavar um pouco mais fundo no material de origem, a gente descobre uma relação muito mais profunda, bem mais complexa. Para a gente entender isso direitinho, vamos dar uma olhada em como vai ser a nossa análise. Ok, então nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa entendendo a Terra como uma dádiva divina. Depois, vamos ver que esse presente tinha suas condições. Em seguida, o ponto central, como ela funcionava como uma verdadeira escola da dependência. E por fim, a gente conecta tudo isso, essa lição antiga, com o conflito espiritual e a vitória que nos é assegurada. Vamos lá, então. Primeiro ponto, a dádiva divina. É fundamental a gente entender os termos dessa promessa. Olha, não foi uma simples transação imobiliária, sabe? Tinha algo muito mais profundo em jogo. E aqui está o ponto-chave, a grande virada de chave. Israel recebeu a terra como uma herança. E o que isso significa? Que não era uma propriedade absoluta. Pensa assim, Deus continuava sendo o verdadeiro dono, o proprietário de tudo. Essa ideia de herança estabeleceu uma relação sagrada, uma conexão tripla. Tinha Deus como o dono e senhor de tudo, tinha Israel, o povo da aliança, que eram como administradores, cuidadores, e a terra em si, que era o presente sagrado que selava, que confirmava esse pacto entre eles. Ok? Mas essa herança não era um cheque em branco, não era incondicional, de jeito nenhum. Essa dádiva vinha com responsabilidades. Eram responsabilidades bem significativas. E a fonte deixa isso bem claro. Olha só. Israel só podia continuar morando na terra enquanto mantivesse aliança com Deus e seguisse os preceitos, as regras dessa aliança. Simples assim. Ou seja, ter a posse da terra não era um direito garantido para sempre, sabe? Era, na verdade, um privilégio. Um privilégio que precisava ser mantido através de um relacionamento vivo, ativo com Deus. Agora, a história fica ainda mais interessante, porque não era só sobre regras e obediência. A própria geografia da terra, o lugar em si, foi projetado de um jeito que ensinava uma lição vital, uma lição sobre dependência. Essa comparação aqui é fantástica para a gente entender. Pensa no Egito. Lá, a fonte de água era o rio Nilo. Previsível. O método, irrigação feita por eles. O controle estava no esforço humano. Agora, olha para Canaã. A fonte de água, a chuva. O método, padrões climáticos, totalmente fora do controle deles. O controle, nas mãos de Deus. Percebe a diferença brutal? No Egito, dava para confiar no próprio esforço. Em Canaã, era preciso olhar para cima e confiar em Deus para sobreviver. Essa experiência toda ensinou a eles, e por consequência ensina a nós também, que no fundo somos como estrangeiros e peregrinos. Somos hóspedes permanentes no mundo de Deus, totalmente dependentes do dono da casa. E essa lição, essa ideia de dependência, ela não ficou lá em Canaã, presa no passado. Esse princípio é a ponte que nos leva da terra prometida física para um conflito muito maior, um conflito espiritual. Exato! A lição aprendida em Canaã não era só para aquele tempo. O material de origem explica que essa mesma dinâmica, essa mesma necessidade de dependência é a chave para as batalhas espirituais que enfrentamos hoje. E o próprio Cristo deixa claro que o caminho envolve uma luta real, um conflito difícil contra uma oposição espiritual. Ele não esconde isso. Ok, existe um conflito, uma batalha. Mas assim como foi lá em Canaã, o plano para alcançar a vitória não depende de jeito nenhum da nossa própria força. Na verdade, a fonte nos dá uma estratégia bem clara. Primeiro, reconhecer a nossa própria fraqueza. Segundo, acessar a força sobrenatural. Terceiro, perseverar na fé. E quarto, manter uma confiança perfeita em Deus. O sucesso, então, não vem do nosso poder, mas da fé e da confiança total no poder dele. O exemplo de Jericó é perfeito para isso. Pensa bem, a batalha foi planejada de um jeito tão simples, humanamente falando, que ninguém podia chegar depois e bater no peito e se gabar. A vitória foi de forma clara e total de Deus. A glória é só dele. E o mais incrível é que não somos deixados sozinhos nessa luta. Cristo nos dá essa garantia, essa certeza absoluta
da sua presença constante. E para fechar, vem a declaração final de vitória do nosso general Jesus Cristo, que nos assegura qual vai ser o resultado final. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Se a dependência era a chave para entrar e permanecer na Terra Prometida, qual será que é a chave para a nossa vitória hoje? Fica claro que aquele mesmo princípio antigo de confiar no doador e não na dádiva é exatamente a estratégia de que precisamos para as nossas vidas hoje.